Não, calma, não vamos se emocionar tanto. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e agora posso dizer também o dono do Velopark, um autódromo Fueltech Velopark, como vai se chamar a partir do início do ano. Mas hoje eu estou aqui para falar de um projeto que para mim é muito especial, que é esse Fiat Tipo, que é um carro que para muita gente talvez não seja especial, mas para mim foi o meu primeiro carro. Foi o carro que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 18 anos de idade, literalmente. Não era exatamente um carro como eu sonhava, não era o carro que eu desejava, mas foi o carro que eu ganhei e eu aprendi a gostar dele, ter um carinho por ele. Até brinco que aquele tipo ele era 1.6 com altíssima quilometragem baixada, cheio de problema, que eu conheci todas as oficinas mecânicas de Santa Cruz do Sul, da minha cidade natal, e graças a ele provavelmente eu acabei conhecendo mais um pouco de mecânica do que eu imaginava lá quando eu fiz 18 anos. Mas, passando-se aí seus 20 e poucos anos depois, eu decidi que eu queria comprar de novo um tipo, porque aquele meu até infelizmente já passou de outra para melhor aí, aquele carro já não existe mais, especificamente que era o meu, e também não era o sonho ser um tipo 1.6, então eu comecei a procurar um tipo 7 válvula, que era o ápice do que se podia comprar, dos tipos, né? Era o tipo mais top de todos que tinha no Brasil. Mas hoje eu vou contar a história para vocês de como é que está a restauração, a reforma, e tem uma novidade que é o seguinte, eu já vou deixar o spoiler aqui, ó. Eu comprei 2 tipos, não comprei só um. Mas calma, porque vocês vão ter que assistir até o final para entender. E não pula, tá? Porque faz sentido a sequência das coisas, porque eu vou justificar muito bem, tá? Diane, se estiver assistindo o vídeo, tá? Tem tudo, tem uma explicação, não é o que tu tá pensando, tá? Mas vamos lá, bota na TV aí, ó, chama a família, faz o churrasquinho, pão de queijo, porque esse episódio vai estar muito legal. Bom, e agora está aqui, seu Felipe, responsável pelas encrencas aí. Mais um. O Felipe é o seguinte, ele gosta de encrenca e eu tô jogando encrenca para ele. Disse, não, deixa que eu te ajudo no tipo e vamos falar, mas antes da gente chegar no tipo, como é que ele está aqui, calma, não vejo muito spoiler aqui, ó. Vocês vão ter que entender um pouquinho do que a gente fez desde do último episódio, que faz alguns meses. Quando eu comprei o tipo, vocês se lembram, né? Era um carro muito legal, muito íntegro, mas eu queria fazer algumas coisas a mais. Então, eu botei Fueltech nele, eu fiz um jogo de roda que eu achei, modéstia, a parte fantástica, né? A gente aumentou de 14 para 16 e botou uns pneuzinhos que não estão aqui, a gente está com elas guardadas, essas aqui são as rodas originais aqui para não ter problema com aquele joguinho lá. Mas a cereja do bolo era dar um trato na pintura, assim. Então, o que a gente fez? Procurou uma oficina aqui em Porto Alegre, o ateliê automotivo do Fernando. Cara, gente boa demais, cara conhece muito. E ele começou era para ser só uma pintura de porta fechada, acabou virando desmancha vidro, tira algumas coisas e no final teve que fazer mais do que a gente imaginava, mas eu acho que vocês vão gostar porque eu adorei o resultado. Então, vamos assistir um pouco do progresso, como é que foi essa parte aí da pintura do carro e da preparação, porque nem eu acompanhei isso aí de perto, porque eu estava à distância e o pessoal que estava aí me ajudando que estava acompanhando. Então, vamos acompanhar um pouquinho aí para ver essa parte. Fala pessoal, Douglas aqui da garagem da Fueltech. Estou aproveitando que a gente veio aqui visitar o ateliê do Fernando, então a gente já vamos aproveitar um pouco e falar um pouco desse ícone italiano aqui, o super esportivo, um carro que encanta gerações e sonho de consumo até hoje. Só que o problema é que essa Ferrari está na frente aqui, vamos falar pro tipo aqui, ó, o tipo tá aqui, o ícone. Ô Fernando. Oi, daí Douglas. Eu chego aqui de surpresa e o carro tá a mesma coisa ou qual é que é? Não, para aí, vai com calma. Vocês tiveram um plano lá de fuga pro negócio da água lá. Eu também tive que ter meu mini plano aqui com o Caíque, entendeu? Tá certo, a gente teve que ficar aí quase 2 semanas em stand-by aí, porque a gente tava com os alertas de enchente aí. Foi pesado o negócio, mas graças a Deus não deu nada, né? A gente teve que tirar tudo aqui, aí atrasou um pouco o projeto, mas a gente está tocando aqui, Douglas. A gente está agora mapeando os defeitos do carro. Como tu pode ver, a gente achou algumas coisas que vão ter que ser corrigidas, né? Porque a gente não pode simplesmente só dar tinta em cima, ou seja, preparar e dar tinta em cima. Cara, ele já passou por alguns reparos, tá? Isso aí é uma coisa bem visível, né? Foi pintado em cima de friso e tal, junto com o friso no lugar, melhor dizendo. Não aderiu nada aqui? Não aderiu nada. O pintor estava com um probleminha de desengraxar a peça. Mas aí o que acontece? Agora a gente está fazendo o taqueamento do carro para mapear ele, onde é que ele está torto, onde é que ele não está. Não que tenha grandes coisas, porque conforme eu te falei anteriormente, o carro ele é bem íntegro assim, só que tem alguns reparos para fazer, né? A gente vai fazer o alinhamento dos frisos, eu queria que tu desse uma olhada desse lado aqui, ó, para tu ter uma ideia.
Às vezes o pessoal fala para mim, mas tu usa trena para trabalhar com carro? Velho, olha, o que acontece, tá? Quando lançaram esses carros aqui, todos os frisos deles, antes de passar para o reparo, eles são todos alinhados, né? Ao longo do tempo, conforme tu vai reparando, muda, né, os frisos, ou enfim, a pessoa que pegou para fazer o reparo, ela não tem todo esse cuidado aí técnico. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou igualando todos os frisos dos dois lados. Aqui tem uma pequena disparidade aqui, né, a qual eu vou colocar no lugar esse friso aqui. A gente vai tirar bastante material. Essa lateral aqui, não sei se tu te lembra, que ela tinha bastante material, né? Eu acho que era esse lado aqui que tava bem feio, né? Tinha uma assinatura aqui, digamos assim. Isso, parecia uma assinatura, o cara passou aí, arame farpado. Isso aí. Aí eu tô taqueando o carro todo, né, para verificar os frisos, o que eu posso mudar e o que eu tenho que mudar. E tô começando a preparação nessa porta aqui também, que ela foi uma das peças do carro que apresentou uma deformidade meio grande aqui na parte de baixo. Mas isso, quando eu falo em deformidade, eu falo de um defeito já existente, mas eu não falo que foi batido, entendeu? Eu não estou querendo dizer que foi batido, é que foi mal preparado. Mal preparado. Né? Então, com esse taco grande aqui, ó, da Mirka, o que eu faço? Eu dou planicidade da maneira certa. Eu fiz uma F100 americana, uma que eu te mandei um vídeo, Sim. e ela ficou muito lisa, porque eu trabalhei toda ela com o taco. Isso aqui faz com que a gente tenha planicidade. Hoje, o que acontece? Quando o pessoal vai avaliar um serviço num carro antigo, eles olham muito o quanto ele está torto, né? Isso aqui frisos. Esse aqui, na verdade, como eu já estou com 49, é um dos poucos projetos que eu ainda vou fazer, né? Digamos assim, que eu vou fazer de A a Z. E esse aqui foi um que eu me propus até pro Anderson, falei para ele, cara, eu vou fazer o teu de A a Z. Porque normalmente a gente tem ajudantes que ajudam a gente no processo. Mas esse aqui em específico, até mesmo para me assegurar que não vai ter nenhum problema, eu vou tocar a mão nele só eu mesmo. Fechou. Esporadicamente eu vou pedir para alguém, desengraxa aqui, faz ali e tal, mas tá rolando legal. O motor, como tu pode ver, já foi tirado já. Sim, já tá. A mecânica tá lá no canto aguardando algumas peças, algumas coisas. O cofre eu deixei pra gente para desmontar depois, né? Tirar todos os fios, porque eu não gosto de tocar um projeto desse tamanho, tá? Por mais que o carro é pequeno, não é um projeto muito grande, mas a gente está fazendo várias coisas nele ao mesmo tempo. Então eu vou fazer a parte de fora, deixar pronta, e depois eu vou para a parte do cofre, me dedicar muito ao cofre, porque eu quero que o cofre fique tão bom quanto a lataria externa do carro, né? O coração, né? Os vidros, tá? Os vidros já foram mandados para o polimento. Esse daqui, antes que tu me pergunte, tá? Esse aqui não foi retirado. Eu achei melhor não retirar ele ainda, porque havia o risco, né? E que também estava muito próximo do negócio da enchente, de não mexer nele. Uma por o local para guardar e outra porque ela tá com pouca cola na volta. Tá. Entendeu? Então a gente ficou assim, não, vamos polir no lugar, depois se houver necessidade a gente retira mesmo. E seguinte, ele tem um acabamento aqui, ó, que é onde encaixa a outra borracha. Então, cara, eu acredito que a gente não vai precisar tirar ele. E ele tá, aparentemente, ele tá íntegro, não é algo assim que precisa retirar, dar uma lixada nele? Não, ele tá bem bom, né? O estofador tá fazendo a parte de estofaria, o Wagner lá, da Reveste. A parte do motor tá guardando essas peças ali, né? Que tá vindo, que o Anderson tá mandando aos poucos. E eu tô tocando o barco, cara. O carro até, não sei se a gente mostrou no outro episódio, mas tá zeradinho, assim, a gente tá sem forro em cima, sem banco. Sim. Não, o carro é muito só bom. o painel que sobreviveu aqui até o momento, né? Nós vamos retirar o painel, nós só não tiramos o painel ainda porque o que acontece? A gente precisa movimentar, querendo ou não, né? Claro. E quando ele for para a etapa do primer, a gente vai precisar colocar ele dentro da cabine ali, então a gente vai ter que mexer com ele, então não tiramos ainda. A parte interna também, algumas coisas a gente vai procurar pintar, como a parte da mala aqui, né? Cara, tudo isso aqui é para ficar do padrão original, tá? Eu vou até falar um negócio aqui agora, deixa eu dar uma checada ali, que tinta que é aquela. Embora ninguém tá dando patrocínio de tinta nenhuma, deixa eu ver que tinta que os caras colocaram aqui nesse carro na época, ó, da PPG. PPG não tá chegando junto, viu? Mas foi da PPG. Possivelmente nós vamos usar PPG, né, ou Sikkens. Mais provável Sikkens, que é uma linha que eu gosto muito, que a gente já trabalha há algum tempo, né? Então a maior probabilidade é que eu vou pender para Sikkens. Não é porque a PPG não chegou junto, tá?
Mas enfim, a gente tem esse reparo para fazer aqui ainda, que a gente vai puxar essa traseira, como eu te falei, atrasou o projeto por causa dessa questão de enchente aí, tá? Mas a gente vai fazer essa traseira, provavelmente nós vamos tirar essa parte traseira aqui, fazer a funilaria dela, ou seja, a chapeação, e recolocá-la. Na lateral do lado de lá, na parte de cima, tinha um excesso de material. Tu vê que o material, ao longo do tempo, ele progrediu bastante, eu digo na questão de tecnologia. Por quê? O material lá ainda, eu estava removendo ele, fazendo o taqueamento e parecia que ainda não estava bem seco ainda. Tinha até massa rápida lá, tu entendeu? Do tempo da massa rápida. Então, o que acontece? Agora a gente vai usar um novo tipo de material e aqui nessa parte de baixo, onde tem uma quantidade de massa expressiva aqui, digamos assim, não quer dizer que ficou torto por baixo. Sim. Quer dizer que, de repente, foi aplicada uma massa a mais e que o cara não sabia o que estava fazendo. Mas, enfim, aqui eu pretendo, tá, Douglas, tirar com removedor. Eu não vou passar lixa, também não é o caso, a gente já tinha conversado antes nesse projeto, que o Anderson... cara, eu não quero colocar ele no espeto, eu não quero fazer né? Tanto que ele já comprou um carro mais ou menos inteiro já para não passar por isso. Não tem necessidade. Não tem. Então, daquele lado lá, a maior quantidade de material era na parte de cima da lateral e embaixo tá boa. Desse lado aqui, a parte de cima da lateral ela tá boa, porém a parte de baixo tem um excesso de material. Sim. Então aqui eu vou remover com removedor, né? A parte de baixo aqui, após eu ter passado o medidor de espessura que a gente usa para ver a quantidade de material, eu identifiquei que aqui não tem material, tá? E bem como aqui também não. Então a maior quantidade de material nesse lado aqui é nessa parte aqui. Ali o micrômetro estourou. Sim. Mas cara, tudo isso já era previsto, né? Sim, a gente já conseguia visualizar isso antes, né? Já era previsto. Não é nada... Não. Isso aí é super tranquilo. As caixas, eu não sei se tu te lembra que eu tinha te falado, Douglas, vamos ver como é que tá essas caixas, porque o carro é de praia. Cara, tá tudo bacana. Legal. Tem aquela parada do cara ter metido o macaco no lugar errado, né? Tá, normal. Mas isso aí eu vou puxar. Eu vou procurar puxar com cola para não tirar todo o material ali de baixo, enfim. Vou procurar fazer uma funilaria um pouco mais artesanal, né? Praticar o dito martelinho de ouro, que nem diz o outro. Na questão desses paralamas aqui, sabe o que eu noto? Claro que hoje a gente já tem mais conhecimento, a gente entra na internet ali e vê a medida de muitas peças que a gente precisa, tá? Sim. Tipo, a medida da peça tal, do carro tal. Cara, eu medi todas as aberturas e eu estou procurando deixar todas iguais. Não que a fábrica muitas vezes faça isso, porque se a gente vê... Tem carros zero aí, eu pego o carro às vezes com 100, 200 quilômetros que a concessionária me manda para fazer reparos, né, pequenos reparos. E aí o que acontece? Esses carros, arranham na carreta. Pô, tu vai ali, tu vai fazer o reparo. Eles não vão jogar o carro fora. Não. Tão bem vão mandar para a fábrica também, não vão? Então o que acontece? Eu já vejo uma discrepância pequena, mas eu já vejo uma discrepância nas medidas. Nesse projeto aqui, eu quero fazer uma coisa para as pessoas poderem olhar e dizer, não, ficou uma coisa decente, entendeu? Então a gente tá indo nesse caminho. Tu vê que o projeto se modifica ao longo do tempo, que a gente não tinha intenção de pintar as entradas de porta, né? Sim. Agora a gente já sente a necessidade de pintar, porque não vai ficar condizente o carro todo bacana por fora, né? E por dentro as entradas de porta, digamos assim, por mais que essa daqui em específico seja original, o brilho não vai ser compatível com Vai ficar uma diferença gritante. Isso. Aqui a gente não achou podre nenhum, tá? O carro é bem inteiro na parte do teto também. Na volta do teto solar não achou podre também nenhum, sabe? Então, quer dizer, a gente tem tudo para fazer um bom projeto aqui. Essa questão da mecânica também, como ela vai ficar muito bonita, tem aí umas coisas... que está sendo aperfeiçoada, né? Tipo turbo, essas coisas todas. Isso. O cofre vai ficar bem condizente com o projeto todo. Bom, viram aí a missão que foi, né? Mas para deixar zero... Cara, vale a pena, merece, né? Cara, é uns carros que tem um valor emocional, né? Eu acho que o tipo 7 válvula é um carro aí que vai valorizar. Pelo menos eu estou ajudando a valorizar os tipos aí, né? Quem tem um tipo aí de nada e quem não tem aí é um bom carro para comprar, viu? Mais clássico que o preto é só aquele verde clarinho, né? Do Cedici Válvula, que é bem raro. Varejeiro, aquele verde varejeiro. Verde varejeiro. Mas é uns carros que merecem atenção, né? Cara, ninguém pegar para cuidar desses carros, não se acabar. Porque eram uns carros assim que ficaram marginalizados na década de 2000 e 2010, porque eram não tão interessantes. Tinha ficado velho, não tinha ficado antigo. Exato, não tinha ficado clássico, né? Então tu pega
Vectra GSI, Cadete GSI, Gol GTI. Gol GTI sempre teve seu valor maior, mas assim, o tipo e esses outros esportivos de fábrica, dos menos importantes, sempre foram menos valorizados, assim, né? Então, tu pega carro desses que encontra um carro, às vezes, bom, ou, pelo contrário, um carro que os caras judiaram muito, né? O que me chamou a atenção, assim, eu nunca fui ligado no tipo, né? Claro, sabe que existe, mas nunca tinha parado para ver. Agora, nesses dias, mexendo e olhando e pesquisando um pouco, a gente vê que tem vários detalhes diferentes dos outros carros, né? O painel digital, que o Cadete também tinha, mas do tipo era diferente. Tipo, era mais completo que os carros da época, né? Então pega um Golf GTI lá, 94, 95, nem arrancava junto, né? Se for pensar, é que tem os europeus, né? No caso o Tipo e os Golf, os outros carros, e tinha os brasileiros também, né? Que eram carros projetos nacionais, né? E esse aqui é um projeto totalmente italiano, né? Praticamente ele vinha da Itália, se não me engano, quase pronto, a maioria do carro, né? Então, o que eu comecei a fazer? Tem que decidir se a gente vai... O que vai fazer O que a gente vai fazer com o motor, né? Então, a gente pintou o carro, vocês viram aí o processo. A gente pensou assim, cara, eu até fiz uma enquete de motores, assim, vamos botar um 5 cilindros de maré, vamos botar um V6 de Alfa Busso, vamos botar, o que eram as outras opções? Fazer o motor dele turbo mesmo, que era lembrando o Lancia Delta Integrale, que aí deixar aspirado, ou um stroker, alguma coisa assim, e ficamos na dúvida, e aí eu decidi fazer turbo. Que dúvida. Que dúvida, né? Porque aspirado, digamos que o Vectra já está consumindo a minha cota de empolgação de tentar tirar um monte de HP aspirado, apesar de que ele deu 247 de roda agora, na última, né? Vai dar um pouquinho mais na próxima? O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais? Vai ter um pouquinho mais, a gente vai trocar os comandos. Mas eu queria... Esse carro ficou tão gostoso de andar que eu achei que ia ser legal fazer ele turbo, com uma turbina bem pequena, né? Tá aí a turbina, não? Tá aqui? Ah, tá aqui, ó, já. Caramba, meu Deus. Então já estamos com a turbina aqui. Só que, aí o que a gente começou aí pensamos assim, não, vamos ter que fazer um upgrade de câmbio também. Apesar de que o câmbio desses carros ele é um câmbio bem forte, né? E até hoje eu não entendi direito se ele é um câmbio baseado no do Uno Turbo, ou se é do Tempra, ou se é dele mesmo. Pois é, eu via fisicamente o do Tempra Turbo é diferente. Mas eu não conheço como é que é o do Uno Turbo. Mas se botar do lado, não é o do Tempra. Não é o do Tempra, né? Não. Aí eu falei com o pessoal da BF Câmbios lá, o Comim, e ele disse, cara, manda o câmbio pra cá que a gente descobre e reforça. E aí esse câmbio aqui, ó, na verdade foi pra ele e ele me disse que o câmbio era muito zero, mas muito zero mesmo, assim, raríssimo ele ter visto um câmbio de tipo 7 válvula tão inteiro, tão bom. E aí ele fez uns upgrades. Vou fazer o seguinte, eles gravaram um trechinho lá mostrando um pouco dos upgrades, porque nem eu vi direito, mas assistam aí para vocês verem um pouquinho da fábrica, porque é legal porque é uma empresa também local aqui no Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul, que faz um monte de peça de câmbio e tinha uma solução muito pronta já para reforçar esse câmbio, que segundo eles aguenta as potências que a gente quer aí. Olá pessoal, meu nome é Comim da Machine, sou representante da BF Câmbios. Hoje a gente vai mostrar um câmbio muito especial do nosso cliente Anderson Dick, é o projeto do Tipo, que foi o primeiro carro dele. Veio para fazer uma revisão e fazer uns ups, uma atualizada nele. A gente está instalando um blocante da BF, um plate para dar uma reforçada no conjunto. E foi feita uma revisão geral nele, feitos encaixes, jateamento, para deixar que nem se tivesse vindo de fábrica. Nesse caso, no projeto dele, a gente fez o que ele solicitou. Ele solicitou um blocante Torsen para ter mais segurança e menos risco de quebra da parte do diferencial, né? E um plate também que ajuda a manter o pinhão e não abrir os alojamentos, né? Então, e o resto, a parte, é um câmbio sincronizado, é um câmbio original, mas é um carro mesmo para passeio, sabe? E nesse caso dele aqui, ele pediu que ele queria que nem se o câmbio fosse que nem tivesse saído de fábrica. Então a gente fez todo um detalhamento nele na parte de jateamento, de tanto o pré-jateamento e depois o pós-jateamento. A gente usa uma granalha especial. Foi feito as encaixes dos parafusos, todas as peças que sofreram com a ação do tempo, né, que foram estragando e ficando manchadas, a gente conseguiu recuperar. Para dar um aspecto de estética que nem se fosse zero. E funcionamento interno também. Os rolamentos foram trocados, vedações, foi todo conferido a parte de anéis sincronizados, luva, miolo, tudo que pode dar problema, que possa vir a incomodar, a gente fez. Essa plate é específica para geralmente os motores transversais, né?
a original ela é de alumínio, né? Essa aqui é confeccionada em aço, né? E ela ajuda a manter o conjunto firme aqui, também não, ajuda a não deixar o pinhão, como é helicoidal, a engrenagem de coroa e pinhão, ele força o pinhão para fora, né? Então com isso aqui ele dá uma firmeza maior no conjunto, na carcaça, né? E também na fixação do câmbio, né? Porque o câmbio é preso no plate, né? Então vai preso no bloco do motor e preso na plate. Então isso garante uma fixação melhor e também a vida útil das engrenagens, né? Não deixar abrir o conjunto. E agora, ó, eu estou vendo pela primeira vez aqui o montado. Até me deu uma alegria aqui, porque aí eu vou contar para vocês a história. Quando eu começo a te envolver com o carro, isso é uma das coisas que eu curto, assim, tu começa a pesquisar, tu começa a entender. Então, se tu vai procurar a história do tipo, ele é um carro que fez muito sucesso na Itália, tinha versões na Itália, mas ele tinha um primo que era o Lancia Delta, né, Integrale, que a Lancia é uma divisão da tipo, da Fiat, é uma divisão da Fiat que fazia o Lancia para o carro de rally, que compartilhava do mesmo chassi do tipo, né. Até é o seguinte, vai ter gente que vai entender bem mais do que eu aqui dessa história. Por favor, comente, bota os comentários aqui se vocês tiverem correções ou informações adicionais, porque eu adoro ler isso aí e saber mais detalhes. Mas vou falar o que a gente entendeu, o que a gente conhece, né? E da época, da década de 90, assim, o rally, os carros de rally, o Lancia era um carro que fez muito sucesso. Rivalizava com o Audi 4. Com o Audi 4, exato. Então, toda essa nossa ligação com esses carros é dessa década dos carros de rally. E tu pegar os carros de rally da década de 90, cara, aquilo era uma monstro. insanidade. Ele foi o ápice, eu acho. Depois Cara, daquilo ali nunca mais teve porque nada era no mesmo assim, nível. não né? sei como é que os caras deixavam, as pessoas ficavam assim ó, na beira da estrada, os carros passavam pulando e, meu Deus do céu, como é que não morria mais gente? Era um negócio inacreditável, assim, uma insanidade, assim, o nível de loucura que os caras faziam. Então, os Lancia Delta Integrale eram os carros, assim, é o santo grau, digamos assim, da Fiat, no meu entendimento, para esse tipo de carro, né? E aí eu fui ainda no Kalu, ver a Ferrari, uns meses atrás, e descobri que o Kalu, na verdade, tem um Lancia Delta Integrale lá, né? Que ele trouxe dos Estados Unidos, esse carro, da Europa, agora nem me lembro. Segundo o Caio lá, que o irmão dele queria vender lá o carro, barato, mas não, é mentira. E aquele carro tem toda uma energia, só que a diferença dele é o seguinte, ele é o mesmo motor, 4 cilindros turbo, só que turbo, ao invés de ser o 16 válvulas aspirado, né? E também não é o mesmo kit turbo do Tempra, porque obviamente o Tempra é 8 válvulas. Tempra é 8 válvulas que veio no Brasil. Então o 2.0 16 válvulas turbo não saiu um carro nenhum no Brasil, né? Não teve cupê turbo, não teve nada, né? O cupê eu não me lembro se teve. O cupê lá fora ele era 2.0 16 turbo, mas eu não sei se que é a mesma mecânica do Lancia Delta. Então, se for pensar o Lancia Delta Integrale, tem uma origem disso aí. Só que aí o Lancia Delta Integrale, cara, é um carro, assim, tem um para vender no Brasil, que eu estava vendo semana passada, 500 mil reais os caras vendem, assim. Aí sai fora, sabe aquele meu ditado, né? Eu prefiro 10 carros de 30 do que um de 300, né? Porque ele ficou no mesmo patamar das RS2. Tipo, Exato. É um carro tão raro quanto. Então pega um Lancia Delta Integrale de 500 mil reais. Dá pra fazer? Dá pra tentar 5 fazer. tipos aí, Não, dá pra fazer 10 tipos, né? Gianni, uns 10 tipos, 20 tipos, acho, tá? E aí a gente começou a ver que, cara, o Lancia Delta Integrale é meu Deus, é o santo grau. Aí, um grande amigo meu, né, que eu não sei se eu brinco com ele, que nós dois se ajudamos, ou não sei se a gente se atrapalha, que é o Manuel, lá de Rio Grande, que me vendeu esse carro aqui, tá? Me seduziu pra, de repente, comprar um outro carro dele. E eu caí. E aí a história vocês vão descobrir hoje. Então é o seguinte, bota agora o trecho que eu fui descobrir o que eu comprei do Manuel, sem saber, até que eu fui realmente tirar da capa. Não sei como isso foi acontecer, não me perguntem muitos detalhes, mas eu acho que foi uma lei da atração. Literalmente, lei da atração. Esse aqui é como vocês podem imaginar, é um tipo, pelas linhas quadradas aqui. Só que é o seguinte, não é o meu tipo que eu estou fazendo agora. Esse aqui é o santo grau dos tipos no mundo. Na teoria é um de um, não existe outro igual a esse. E eu comprei ele e eu não sei o que eu vou fazer com ele agora. Vamos inventar alguma coisa. Vamos olhar ele, vamos descobrir o que tem aqui embaixo. Vai puxar para aí.
Tá, ó, dá pra ver, ó. É um tipo preto. A roda é bonita. Ó, eu vou dizer que tá melhor do que eu imaginava de pintura, tá? Tá bem Porque eu íntegro. comprei esse carro sem ver, tá? E eu não sabia os detalhes. Cara, o para-choque é zero, hein? É zero o para-choque. Os farol zero. Pisca zero. Farol de milha zero. Olha ali a faixa vermelha ali, ó. Isso aqui, ó, essa roda, ó. Essa roda é raríssima, é uma roda 15 polegadas. 15 tá do lado, né? É uma roda 15 polegadas do tipo que só saiu na Europa, nunca veio no Brasil. É do 7 válvula da Europa. Ah, olha só esses acabamentos. Olha aqui como tá zero isso aqui. O carro é muito íntegro. Carro é Banco zero. recaro, que é uma coisa bem rara, né? Isso aqui, ó, outro detalhe então, além da roda 15, que é raríssima, o famoso banco recaro do tipo. Cara, com esse acabamento mesmo aqui do... Carro inteiro por dentro também, tudo. Tudo bonito. Muito bom o estado do carro. Cara, tá... Cara, olha aqui. Não, olha aqui a manopla de câmbio, olha aqui, ó. É zero. Couro, tudo novinho. O banco é bem firme. Cara, esse banco aqui é raro, hein? Deixa eu ver. Só que o... Calma que o mais impressionante ainda tá por vir. Teto O solar, carro tudo. tem bem pouca coisa para fazer. Interior, que diz quilometragem, hein? 194. Olha, cara, como é bonito o banco recaro atrás, ele tem separação, olha aqui, ó. Só que é o seguinte, ó. Abre o capô aí, vamos ver o negócio. Tem uns amassados no teto aqui, ó. Tem um amassado aqui. Tem uns amassados Deve no ter teto. pego um portão de garagem, provavelmente. Agora a coisa começa a ficar mais interessante, ó. Esse carro tem um motor e transmissão de um Lancia Delta Integrale da década de 90. Então esse aqui é um tipo 4x4. Integrale turbo de fábrica, ou quer dizer com todas as coisas de fábrica. Olha aqui, essa admissão, né? olha a tampa de válvula aqui do Lancia Delta Integrale com a admissão pro lado. Não, olha aqui, ó, tá tortinho aqui, mas é zero nos parafusos. Turbo de fábrica, que é o motor do Lancia Delta. E ainda tem a transmissão, ó. Olha aqui atrás, ó. O único tipo 4x4 do mundo. Olha aqui, ó. Vai ter que pegar aí, meu, te viro. Diferencial traseiro, suspensão inteira aqui, ó. Tudo encaixa. Ai, pega não pega no tanque, não pega no burno. Não, ele tem um recorte ali. Tem um recorte? Tem. Mas é uma coisinha de nada. Aqui, é mínimo. Aqui, ó. Cara, mas parafusa. Olha aqui, ó. Não, e é original, né? Não tem- Original. Não tem adaptação. Olha lá, todo o cardan, tração traseira, aqui a tração dianteira. Cara, e o carro é zero por baixo, hein? Não tem batida aqui, o painel frontal é bem novinho. Longarina, tudo no lugar. Cara, eu vou dizer o seguinte, ó. Esse aqui é o santo grau do tipo. É, muito inteiro. Eu vou... Só tem amassadinhos assim de fazer Ah, de os martelinho de ovinhos, ouro só. Sim. Os vidros são originais também. As farol aqui é tudo inteiro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem mais um monte de peça aqui, ó. Aspecto de admissão. Essa é a admissão original do 6 válvula. As juntas. Olha aqui, ó. Aqui, ó, biela pistão, ó. Bomba de óleo. Pistão forjado. Olha aqui, ó. Pistão louco. Aqui o virabrequim. Olha aqui, ó. Porque o motor que tá ali, na verdade, está desmontado, tá? É um bloco zero. Pistão forjado. Biela.
biela forjada, o virabrequim stroker, olha aqui, ó. Porque esse motor é 2.0 de fábrica, né? Esse aqui é um virabrequim stroker para 2.3. 2.3, Forjado de aço. Facada aqui, forjado. bem bonito. Cara, eu acho que esse aí não tem o que pode ser mais ainda para ser especial. Vai. Caramba. Muito legal. Só que agora é o seguinte, ó. Eu não sei o que eu vou fazer com esse carro. Porque eu tenho outro tipo, que está pintado, que tem o coletor, que tem o turbo maior. E tem esse aqui. Ah, o lado bom é o seguinte. Pra Diane é só um, né? É um tipo. Pra minha dois esposa é só tem um tipo, tá? As rodas são parecidas, ela não vai reparar. Posso encostar, não vim com um, vai com o outro, ela não vai ver a diferença. Mas eu não sei o que fazer com esse carro agora. Não sei se a gente monta ele inteiro assim e deixa os dois separados, assim, aquele com um turbo maior e deixa esse aqui como se fosse o Lancia Delta Integrale com tudo original, pinta o carro, né? Ou se monta a Ou tração de integral. repente monta aquela turbina um pouco maior aqui, que tem um coletor bonito e tudo, vai combinar com a admissão, com a tampa do lance. Mas aí nesse chassi ou no outro chassi? Ou nesse. Aí pega a tração no qual? Como que salada de Eu não fruta vi a o gente carro pega? ainda. Eu não vi o outro carro Não, o ainda. outro carro ficou O outro perfeito. foi pintado, era Foi bonito pintado, assim, foi mas todo é um pintado. carro integral, íntegro que nem esse. Era íntegro também. Íntegro também. Ficou perfeito, aquele carro tá espetáculo. Não sei. Essa cena. Vamos ver que. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer diferente. Esse carro eu não sei o que fazer mesmo. Vamos ver o que vocês falam que eu faço. Como é que eu faço os dois tipos? Eu monto um tudo que dá e o que sobrar o outro. Monto o motor forjado e boto no outro. Uso um outro motor nesse aqui. Boto os bancos recarga em qual deles. As rodas 15 essas ou as rodas 16, ficaram mais legal. Os farol zero, as coisas tudo zero, vai em qual? Tá difícil, hein? Tem que fazer a salada de fruta. Tem que pensar bem. Agora nós temos dois tipos para montar dois tipos, sim, dá para montar e pensar qual que a gente monta, se bota tudo do melhor para um ou se divide as coisas. Indiferente do que a gente pensar, vai dar dois legal. Vai dar dois legal. Ou de repente monta um com motor 5 cilindros, Sim, aspiradão, 2.7, quanto dá para fazer? 2.7, 2.7. 350 cavalos Tá bom, De roda, né? de roda. calma. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo para pensar. Por enquanto, vamos raciocinar, vamos ver o outro tipo junto, botar um do lado, a gente monta o plano aí. A história desse carro, como é que ele apareceu, é o seguinte, o Manuel, que me vendeu outro tipo, eu não sabia que ele tinha tudo isso aqui guardado. Na verdade, é só E quando eu fui comprar outro tipo, quando eu comprei outro tipo, que ele me falou, cara, eu tenho umas outras pecinhas aqui, eu disse, cara, como assim? E aí ele começou a listar, ele me mandou umas fotos. Olha as fotos que ele me mandou, isso aqui tava tudo na oficina dele, assim, espalhado no chão, mas bonitinho, zincadinho, tudo bonitinho. E aí eu fiquei louco com aquilo, só que eu recém tinha comprado outro tipo dele. E aí passou uns meses, a gente ficou namorando e passou uns meses, aí um dia me emocionei, fiz uma proposta para ele aceitou a proposta e veio o carro. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês fariam no meu lugar com esse outro tipo, que é o santo grau dos tipos. É inacreditável, Se for pensar assim, eu acho que é justo chamar o tipo santo grau, porque é literalmente assim, é o absurdo do absurdo que um tipo poderia ser. Que é toda a mecânica, transmissão, né, 4x4, a mecânica 2.0, 16 válvulas do Lancia Delta Integrale, que não é só, digamos assim, é tampa de válvula, é admissão, é o coletor de escape, é o kit turbo, é o cárter, é o filtro de óleo, é o motor inteiro assim, que ele é diferente do 16 válvula, com a transmissão 4x4, para fazer, digamos assim, um tipo desses com tudo isso. Aquelas rodas Aro 15, que até ficam em dois gostos, sim, porque a 16 que a gente fez não, é legal, mas aquela 15 é exclusiva, Eu né? gosto mais da 15 porque tem mais opção de pneu, né? É um tipo de carro que, sendo 4x4, poderia ter 4 semi-slick. Calma que eles gostaram do burnout da Saveiro, né? Mas então é o seguinte, botem nos comentários aqui, e para ficar numa ordem, coloquem no comentário o que vocês fariam, tá? Porque eu já fiz algumas das coisas, mas eu quero mostrar para vocês agora, mas eu quero saber na ordem dos comentários o que vocês fariam se fosse meu. Montava dois diferentes, montava aquele 4x4 ou esse 4x4, mistura a transmissão, faz o que eu faço? O que vocês acham? Vamos ver. Então, o que eu decidi fazer? Eu pensei o seguinte, eu não quero esperar mais um tempo para pintar aquele carro lá. Teoricamente, aquele chassi é mais inteiro
do que esse aqui, a lataria daquele carro tá melhor, apesar de estar com a pintura Mais gasta, queimada. mas é original. Mas é original, não tinha massa, não tinha nada. Em compensação, esse aqui foi feito um trabalho fantástico, foi deixado impecável, assim. Sim, já talhou 90% do trabalho. E esse carro aqui já tá muito bom, tá muito, muito melhor do que aquele feito. Então eu pensei assim, não quero esperar mais 6 meses para montar o outro e deixar esse aqui simples. Mas também andar com esse aqui aspirado não tinha muita graça. Aí o que eu pensei? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os periféricos do motor do Lancia Delta Integrale, porque aí, por exemplo, pega a admissão original ali, eu vou mostrar. Essa é a admissão original do tipo que veio nesse carro aqui, ó. Tá. Peso. A principal diferença dela é o seguinte, ó, vocês podem ver que ela faz uma baita numa curva, ó. Ou seja, ela é bem comprido o duto, né? Então o duto vem aqui, ó, faz toda uma volta assim, se tu esticasse ele ia ficar desse tamanho, né? Ia ficar gigante. E essa admissão, digamos assim, ela eu até mandamos pintar ela aqui, ó, ficou bem legal com a pintura eletrostática, tudo, ó, de preto wrinkle. Só que, para que não botar uma admissão do Lancia Delta Integrale, já que a gente quer fazer? E aí, nós temos a admissão do Lancia Delta Integrale aqui, que ela é curta e ela é característica, assim, de ter os dutos menores, a borboleta na lateral, né? Vamos dar uma modernizadazinha, né? Colocar uma borboleta eletrônica aqui, que é do Mazafira, né? Que é uma borboleta eletrônica para dar um controle melhor. Vamos tirar o distribuidor para fazer com bobina individual, né? Não tá aqui as bobinas. Pega. E aí um dos outros cereja do bolo aqui foi o seguinte: a tampa de válvula dos dois motores é um pouco diferente. Ó. O corpo em si é igual. Essa aqui tá lixada, as aletinhas que também tem, mas muda. O corpo é igual. Então tá. Então ó, a diferença deles parece bobagem, mas ó, essa é a do Fiat tipo 7 válvula, que é 2016 válvula Electronic Injection, e essa é o do Lancia, que eles chamam de 416, né? 4 cilindros, 16 válvulas, 2000 turbo. E aí vamos colocar a tampa de válvula do Lancia Delta Integrale. E como a gente tinha também o kit turbo do Lancia Delta Integrale, eu achei que ia ser mais legal usar o coletor original dele, porque ele é muito exclusivo, porque assim, é realmente só na Itália, no Lancia Delta Integrale, que saiu esse coletor de escape turbo. E esse coletor de escape turbo, obviamente, casa perfeito aqui assim, só que a turbina que veio tinha um problema, né? Veio, né, o coletor com a turbina, com tudo do Lancia, mas a turbina era usada, tudo é usado, né, mas a turbina, com função do uso dela, ela estava com as pás meio comida, com tudo já meio judiada, teria que recondicionar toda a turbina. E aí, como a gente já tinha essa turbina parada aqui, disse, vamos modernizar. E essa aqui é uma GT 20... É uma GTX 2867. 67 ou 60? 67. 2867. É uma turbina para até uns 400 cavalos, ela empurra legal. Que tá bom, né? Tá bom, né? Para começar, tá bom. E aí, só que essa turbina aqui, sabe de onde é que é essa turbina? Essa turbina era da minha Mercedes 190E, quando eu ia fazer ela compound, com 2 turbinas. Aí a turbina pequena era essa, e a grande era a G40 que tá na Saveiro agora. Aí eu ia botar aquelas 2 turbinas ali. E aí acabei depois decidindo, fazendo a Mercedes, inclusive eu vou montar ela, tá? Eu sei que tá atrasado, mas eu vou montar ela. Calma. E aí a gente botou uma na Saveiro e outra aqui. Então, já que tem a turbina, né? Imagina, não vou fazer um upgradezinho. Mas a jogar... Até, assim, mas um detalhe legal é que aquela turbina do Lancia parece ser exatamente a mesma do Tempra Turbo. Então é uma turbina que também é nos limitar. 200 cavalos, quando muito, 190, né? Então, mas o tamanho de pá dela não era tão pequeno, né? Não era tão pequeno, mas é muito próximo. Mas só que essa aqui é muito mais eficiente, né? A questão da eficiência também, né? Essas Garrett modernas são muito mais eficientes. Então, o que agora a gente vestiu o motor com o coletor de escape, a tampa de válvula e a admissão do Lancia Delta Integrale. E a gente teve que usar o filtro de óleo, o cavalete do Lancia Delta. Aí, eu acho que isso aqui dá pra gente pegar e erguer o carro para falar, né? Para mostrar esses detalhes. Pode ser. E aí, quando eu apontei o coletor no lugar, né? Primeiro assim, saiu do Lancia que era tudo igual, mas chega aqui não é 100% pro gameplay, né? Já começa... Mas tiveram uns detalhes pequenos. O prisioneiro do cabeçote mudava o comprimento, então eu tive que mexer ali. E aí a turbina, se a gente fosse botar direto no coletor, ela ia ficar acavalada na ventoinha e ia ficar batendo no câmbio aqui também, ó. Porque apesar delas terem medidas próximas, a carcaça tem outro formato, tudo, né? Então a gente fez um espaçador
ali entre o coletor e a Pra turbina. deslocar ela um pouco Então pra a gente baixo, puxou pra a frente. turbina um pouquinho para baixo e um pouquinho para cá. Ó. Aí abriu espaço para botar a ventoinha desse lado aqui. Daí botar a ventoinha fininha, que a dele é bem grandona. Sim. E aí ficou mais fácil de fazer escapamento também. Aí a gente botou uma turbina com válvula integrada, né? Pegamos uma carcaça, uma T25 É, 64 é o tamanho. 0.64 com wastegate integrada, que vai simplificar. Esse carro que vai andar com 1 kg de pressão. 1,5 kg, talvez, vamos ver. Que der, né? Tudo que der. E aqui o escape ficou muito legal, né? O Rubens tá O Ruben que fez. fazendo aí. Aí E aí o cárter, qual que foi o esquema do cárter? o cárter, esse esse aqui é o dele? Esse aqui é o dele mesmo, a gente só apontou aqui para tá. definir. O cárter a gente ia botar o do Lancia também, Tá. que é um cárter de alumínio e eu não calculei, mas eu acreditei em 1 litro, 1,5 litro a mais, que ele é bem maiorzão. Só que ele não deu com o câmbio, ele batia no câmbio. Então se futuramente a gente trocar o câmbio, pode ser que dê Pode para ser botar grande. aquele cárter grande. E E aí, aí, essa peça aqui eu peguei do Lancia, que é uma peça híbrida. Ele é ao mesmo tempo que ele é o suporte do motor, ele tem a galeria para o filtro do óleo. Que caramba, o filtro do óleo original, isso era uma peça de ferro fundido comprida. E o filtro vinha aqui assim, ó, bem no lugar da turbina. bem no lugar da turbina. Aí essa peça a gente trocou aqui, aí já joga o filtro para o outro lado. Então aqui já abriu bastante espaço. Aham. Aí o alternador continua no lugar O original. alternador não mexeu, é só essa peça mesmo, o resto aqui não mexeu nada. Aí quando a gente botou essa peça, que o filtro saiu aqui do meio e foi pro lado, também saiu o trocador de calor. Então esse carro tinha um trocador no filtro que usava a água do motor. Tá. Aí eu arranquei cano, tudo, porque aqui ele já tem uma espera para um radiador de óleo. Aqui eu boto 2 Nippel 10AN, a gente bota um radiador aqui do óleo lado, aqui. ó. E aí essas linhas que já vinham pro trocador de calor eu vou usar para a turbina. Sim. Então já circula pela turbina também, já resolveu 2 coelhos, né, numa cajadada só. Só que a gente pensa, é só botar o coletor e a turbina. Já não batia Sim. na ventoinha, já batia nesse trocador de calor, batia no filtro. Então ter essas peças à mão facilitou. Se fosse turbinar o tipo do zero, acho que Ia dar muito mais trabalho, né? mais trabalho. Não é impossível, né, mas daria mais trabalho. Intercooler, o que tu pensou? Esse é um pepino. Eu acho que numa primeira aqui montada, vai talvez ser, a gente né? monte sem nada, mas é que não tem muito espaço. Até cogitei fazer um pequenininho aqui, tipo de Golf, Passat alemão, que tem já o radiador na lateral, mas eu não sei se não vai acabar virando mais uma rolha do que... É, o intercooler, assim, para um carro a etanol, ele é opcional, né? Quando tu faz etanol, tu pode usar sem intercooler. Ele vai ter menos potência se tivesse com, mas como a gente não está buscando o limite da problema, e o etanol não tem problema com temperatura de ar quente. Ele tem problema com mistura pobre, digamos assim. E o gasolina tem problema com temperatura de ar quente que ele grila. Então, tu precisa esfriar o ar, não importa a sonda que tu tiver. Então, como a gente não vai andar na gasolina, vai andar no etanol... E até um frontal aqui não tem como sem cortar o para-choque. Porque assim a gente vê, tem essa curvatura aqui, ó. A capa, ela tem um dedinho aqui e um dedinho assim, ó. Ela acompanha. Não, assim. eu acho feio assim, Então teria exposto. que... Então vamos deixar sem intercooler. E aí aqui vai, na verdade, botar um filtrão bonito aqui, né? A minha ideia é pegar, tá até aqui, ó, mangote 90 graus que eu peguei. Ó. Depois a gente abrir o espaço, jogar ele pra cima. É, mas isso aqui não dá, né? Tá ligado, né? Ele fecha. Não, Fecha. Vai, isso aqui eu já vi no Dinamo. eu Ó, acho isso aqui eu vou dizer pra vocês, ó. Eu já tive carro que fazia isso. não dá pra botar um mangote reto e fazer a curva de alumínio. Não, né? tu pode até botar um pie cut assim no meio, só pra ele não fechar, porque senão ele, quando se pegar a pressão, ele... E aí ele fecha. Eu nunca vi fechar. Bom, Eu já vi. Bom, mas o que eu tô imaginando era pegar, botar uma curva pra cima e botar um filtro pra cima, porque aqui tem bastante espaço em cima. tem? Fazer um intake... Tá. Então tá. Até porque aqui, querendo ou não, é baixo, né? Se botar um filtro aqui vai pegar sujeira, tudo. Até água, né? Se bobear. E aqui um escapamento 2,5, né? 2,5, então não precisava fazer um negócio Sim, de porque a 3 gente tá polegadas, falando porque o motor é... A menos- turbina é pequena, né? Não É, adianta. 400 cavalos no máximo. E só não vamos usar o original, né? Não. Depois Aí aqui a gente vai fazer um continua outro. e troca. Então é o seguinte, agora a gente está com o carro aqui com o motor, digamos assim, de Lancia Delta Integrale, uma turbininha upgrade. A gente está botando, vamos refazer o chicote, porque o chicote está um zaralho, né? Scott, até o Ronaldo já tirou as medidas todas, não sei em que pé tá, mas tirou as medidas para fazer na bancada e depois botar aqui Ó, no lugar. nós estamos gravando isso aqui início de dezembro, tá? Não, esse carro vai andar no racha de Santa Cruz. Então, esse carro aqui, eu prometi, ele é a surpresa do racha de Natal de Santa Cruz, tá? Só que eu não sei se esse episódio vai sair antes ou não, então se alguém viu aqui, vocês estão sabendo no spoiler aí. Então, a ideia é levar o carro para o racha de Santa Cruz. Não, né? e mais uma novidade também, a ideia é fazer um tour nos dois, na sexta tem o Racha Tarumã, que é o último do ano, que a gente vai estar lá, vai estar participando também, e na sábado tem os dois. Então tem 2 carros, tem ele
E o Vectra, no mínimo, algum dos dois tem que chegar no final ali. Eu tenho que andar nos dois. O podia levar até a Saveiro, né? Ah, é? Imagina. Calma. Tá. E aí agora a gente montou o carro inteiro, então, com a mecânica do tipo 7 válvula. Obviamente, desculpe, mecânica inteira do Lancia Delta Integrale Turbo, 4 cilindros turbo. O que ainda a gente tem para fazer? O interior daquele carro lá, a gente está decidindo se vai usar aqui, nós estamos refazendo todo o interior, né? O Recaro. Esse carro, ele não tinha os bancos Recaro, que era um opcional da época. Que é raríssimo, Que né? é muito raro. Só que o outro tipo, ele tem os bancos Recaro. Aí a gente já pegou os bancos lá, mandou para o Will, que é um estofador aqui também, parceiro. Ele desmontou os bancos todos, aí tava meio... O carro, eu acho que aquele tipo ficou muito tempo parado. Sim. Até a umidade do carro mesmo, estava enferrujado o trilho, tudo. Ele pegou, lixou tudo, tá pintando, lavou as capas. Vai dar um talentão deixar o banco zerado, né? Depois a gente bota aqui o par dianteiro e o traseiro não muda, que é o mesmo tecido. É o mesmo. Então vai ficar os bancos traseiros que já era desse carro. Mas o banco é diferente, será? É igual, o traseiro. O tecido é igual. Mas o desenho Não, do o desenho traseiro... é igual. O desenho é igual também. É. Tá. E aí a gente vai montar esse carro aqui, então ele vai ficar assim, um tipo 7 válvula Mais completo. Lancia, digamos, um tipo Tipo Lancia Delta 2.0 válvula. 16 válvula. E aí agora a gente está na dúvida disso aqui, ó. O que a gente faz com essas peças aqui, ó? Estão sobrando, né? Cara, pesado, um diferencialzinho aqui, do nada. Tem que ser forte, né? Caramba. Pesado o negócio. Tá. Então aqui, ó, seguinte, ó. A gente tem um problema. Qual? O que fazer com isso agora? Então, o que fazer com isso? O que são as alternativas? Isso aqui é o seguinte, ó, é uma transmissão do Lancia Delta Integrale. Essa sim é raríssima, raríssima. Isso aqui é, meu Deus Até do lá céu. fora deve ter pouco, É, sim, né? e eu até não sei o estado dela, ela parece ser zero, muito nova, né? Mas é usada, né? Tipo assim, pelo jeito, não tem como saber, porque pode ser um sujo de velho, né? E tem todos os parafusos hincados, então eu acho que isso aí devem ter limpado a carcaça, desmontado, jateado e ficou guardado pelo estado. Cara, assim. e o Manuel, para ter juntado isso aqui em 20 anos, que loucura, ele ficou 20 anos comprando peça e procurando na Europa e fazendo tudo, então te agradeço, Manuel, acho que fico feliz de estar dando continuidade para esse teu projeto aí. Mas aí, esse câmbio aqui, ó, ele tem então as saídas de transmissão, ó, e aqui é o diferencial central. Então, Aqui é a caixa de transferência, né? É, a Transfer caixa que é de tipo que nem de Audi S3, de outros carros, né? sim. E aí essa aqui ela pega na saída, tem as duas saídas aqui, essa aqui, provavelmente essa aqui toca o diferencial traseiro e essa aqui toca a roda direita. Aqui não. ela é boba, o semi-eixo passa... Ah, o semi-eixo passa. O Então, semi-eixo, pelo que eu entendi, o semi-eixo... tipo, não, deve ser isso aqui aqui, é a ó. tulipa, ó, ela sai inteira. Ó. Essa tulipa, eu acho que ela entra pra dentro, deve engrenar aqui e aí pega na estreia de fora. Aham. Mas aqui tem duas, ó. Essa aqui é separada dessa, ó. Provavelmente essa aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ó, uma gira ao contrário da outra, então tem os diferencial aqui. Uma é, provavelmente essa aqui é da roda daqui só, não sei se toca lá, mas talvez solta para alinhar. Essa aqui deve tocar, digamos, a roda de lá e essa aqui toca o diferencial para trás, que é por aqui que gira esse aqui, ó. Aqui, ó, é o de fora, ó. O de fora gira esse, ó. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Então esse aqui toca a tração traseira, ó. Esse toca a roda direita, dianteira direita. E aí, esse diferencial aqui, ele é bem mecânico, né? Não tem nada de... Não tem nada eletrônico. Tem nada Tudo eletrônico. é 100%... Vai para aquele cardan, Aí, naquela naquela ponteira, bolacha, emenda que vai aqui, emenda aqui, e aí aqui o diferencial sai para as traseiro. rodas traseiras. É, ele tem um... Não, e se a gente parar para pensar, né? O Lancia do Rally tinha 1000 cavalos também, né? É, não sei se era a transmissão original, né? Mas parece... Não, mas da Saveiro, tipo, os câmbios de Audi era original, eram fortes pra caramba. Isso aqui da mesma época, a tendência é que seja meio parecido, né? Então, na verdade, só que isso aqui é o seguinte, isso aqui é só a transmissão que a gente tirou do carro lá, só que tem todo o agregado traseiro, suspensão Sim, traseira. tá tudo no outro carro para ele poder ficar manobrável, Para né? poder Isso ficar aí. manobrável. Então, como esse aqui tem a tração dianteira, a gente tem agora essa tração nas quatro aqui. Então, agora o que a gente está pensando é, primeiro vamos finalizar esse carro aqui, vamos funcionar ele, quero andar com ele, estou muito curioso para ver como é que vai ficar a pegadinha dele. Obviamente todo o carro renovado, interior zero, com tudo zero, as rodas tudo legal assim. Até vamos dizer assim, monta ele com as rodas 16, porque é como a gente tinha feito ele, eu gostei muito daquelas rodas ali. E aí é o seguinte, nesse meio tempo, nós vamos ter que decidir o que a gente vai fazer de projeto mesmo. Se a gente pega essa tração integral aqui e monta no outro tipo, e monta um projetão lá,
e aí pinta o carro, de repente de outra cor, ou deixa os dois pretos, porque aí eu também consigo disfarçar melhor que não é dois carros, que é um carro só. Sabe aquele, conheço gente que tem dois carros Na igual, abertura tu já falou pra Diane que eram dois, né? mas nem sempre ela olha. Então, nós vamos ver. Dois pretos passava batido. Dois pretos às vezes engana, né? Então, vamos pensar no que fazer. Aí a ideia é o seguinte, a gente pensar o que fazer. Ou as alternativas, tá? Uma é botar essa tração nesse carro aqui, que é uma coisa bem fácil, quase fácil demais, quase perigoso. Tipo assim, Só que aí a gente vai ter pouca potência para tração, né? pouca potência para tração. Mas, cara, 400 cavalos patina pneu já com essa Mas daí a gente vai ter turbininha. que abrir o motor, né? Não, com 400 cavalos esse motor aqui, biela de tempra turbo, não é... Ai, eu não. Não, meus amigos Fernando Vendrúsculo aí garantiu para mim que isso aqui é 500 cavalos, né, Fernando? Isso aí é tranquilo, Se fiateiro quebrar, aí. o Fernando paga. Se quebrar, ele diz que paga. Não, mas todo mundo fala que esse motor aqui aguenta 400 cavalos. Não Mas tem vamos- experiência. Bom, vamos descobrir. Só tem uma maneira de descobrir. Mas eu digo assim, com 400 cavalos, se pegar bem essa turbina, ele vai distracionar. Sim. Então vamos fazer assim, ó, vamos descobrir. Se ele ficar meio que patinandão, de repente a gente monta essa tração. Só que aí o outro tipo é o seguinte, o que a gente pode fazer? De repente um carro mais racing, Eu faria tipo um carro mais tipo rally de circuito assim, para dar umas voltas no Velopark. Como agora tem o Velopark, eu faria um carro de track day com o estilo de um Lancia Delta. Mas aí tinha que botar um motorzão assim, faria um 5 cilindros aspiradão. uns 5 cilindros, né? Um 2.7. que nem os- 2.6, 2.7 aspiradão, com 5 borboletas. Tá, temos um produto. Temos um produto aqui, ó. Pera aí, ó. Matheus, patrocinador do projeto. vamos conversar, Matheus? Não, olha só. Só que isso aqui tem uns 1.500 cavalos, né? Ó, essa aqui é meio ignorante, ó. Essa aqui é a maré, a famosa maré do Matheus. Olha ali, ó. Não, calma, não vamos se emocionar tanto. Tinha que ser só o motor parcial aqui. Essa maré aqui é legal porque a história dela era bem junto com o meu Calibra. A gente acelerava junto lá em Santa Cruz, naquele meu burnout fatídico lá que eu dei de Calibra aquela vez, de terceira ou quarta marcha, 9.000 RPM. Vou botar um replay para vocês aqui entenderem o que eu estou falando. Viram aí? Esse aqui foi eu acelerando contra a maré do Matheus. E esse carro aqui agora, depois de 10 anos, tá voltando à vida aí, uns 15 anos, né? Ele andou em 2018 e 2019, a última Andou? vez. Chegou a andar. Ah, tá, então achei que era... Não é Ele tão- andou bastante no Tarumã. É verdade. Não participou de prova assim, oficial, na Turboar, né? Mas andou bastante no Tarumã. É. E aí vai remontar agora. Tá remontando, tá? Ó, então nós podemos pensar, pegar o tipo, botar uns 5 cilindros, ou botamos um V6, um carro levezinho de repente, mas aí será que tração dianteira ou 4x4? Aí é... Pois é. O foda é que, não sei, o que vocês fariam? Como é que montaria os dois tipos assim, ou de repente monta os dois? Outra alternativa que podia fazer é o seguinte, é botar todas as peças aqui, que nem a gente está botando, e aquele a gente fazer um tipo placa preta, assim, com tudo, porque tem peça para montar os dois inteiros. Inclusive aquele carro tem os farol mais zero, tem as lanternas. tudo original. Tudo original, Tem os os espelhos, para-choques, vidro. espelho, tudo mais original, né? Podia montar aquele em placa preta, Ah, mas tu vai ter um carro 7 placa válvulas. preta? É. Alguém quer comprar um placa preta aí? Não sei, nós vamos ter que pensar ainda, mas eu vou te falar, gostei da ideia. O bom é o seguinte, esse aqui está quase ficando pronto, mais alguns dias, não sei quando é que vocês vão estar vendo esse episódio aqui, mas vocês vão acompanhar as primeiras andadas, vão passar no dinamômetro, tem outro episódio. Mas por hoje, é isso. Isso aí. Muito obrigado pelas missões, obrigado a todo mundo aí que está participando desse projeto aí. O carro que tem um carinho muito especial para mim, para todo mundo, eu acho. E viva o tipo aí, e agora o Santo Grau, o tipo Santo Grau aí que a gente está construindo aí para fazer história aí.